nós vamos conversar com o doutor em Ciências pela USP e professor da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. O Fernando, que também integra o Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Rede Escola Pública e Universidade. E a rede produziu uma nota técnica intitulada Novo Ensino Médio: Indução de Desigualdades Escolares na Rede Estadual de São Paulo, analisando os efeitos da implementação da reforma do ensino médio que foi aprovada em 2017. E, Fernando, entre as conclusões aqui, a nota mostra que os estudantes têm possibilidade de escolha limitadas, a falta crônica de professores e também a expansão da carga horária do modelo online de aulas aconteceu para suprir as deficiências da própria rede. Então, primeiro eu queria que você abordasse o aspecto da escolha, né, da liberdade de escolha que era tão alardeada pelo marketing do novo ensino médio, mas isso na prática não se reproduziu na rede paulista? Bem, na verdade, assim, a rede estadual de São Paulo, ela, né, comemora o fato de ela ser a primeira no país, né, a implantar a reforma do ensino médio em escala, né? Ela é chamada de novo ensino médio. E o novo ensino médio ele faz três promessas para os estudantes, né? A primeira delas é essa liberdade de escolha, né? A segunda é qualificação profissional e a terceira é uma carga horária maior na escola, né? Então, a gente analisou nesse estudo, né, duas dessas promessas, a promessa da liberdade de escolha e a promessa da carga horária maior, né? Então, bom, desde 2016, né, de quando começou, né, o, o, o debate em torno lá da medida provisória 746, no governo lá do Michel Temer, que é o que virou, de fato, essa reforma, né, em 2017, o campo educacional já tinha uma certa clareza, né, de que era impossível realizar uma liberdade de escolha, né, essa promessa linda que todo mundo, quem não quer ter liberdade na vida, né? Então era essa a ideia, usar isso como um elemento de propaganda, né? Mas na prática já era sabido que não é possível de realizar, né, livre escolha dentro de redes de ensino que tem uma série de limitações materiais, né? É falta de professores, é falta de sala de aula, é infraestrutura limitada. Como é que você vai garantir liberdade de escolha para os estudantes do ensino noturno, por exemplo, né? Como é que você vai garantir liberdade de escolha nos municípios pequenos do país, que só tem uma escola pública de ensino médio? Então, na verdade, como São Paulo foi o primeiro estado a implementar em escala, também é o primeiro estado a produzir dados que nos permitem comprovar, né, todos os problemas e todas as falsidades daquelas promessas, né? Então, dito e feito, né, a gente analisa, né, as escolhas que os alunos fizeram nas enquetes online do governo de São Paulo versus a oferta de itinerários pelas escolas, né? E aí o que a gente vai descobrir é que municípios pequenos ofertam menos itinerários, a gente vai descobrir que escolas pequenas ofertam menos itinerários, a gente vai descobrir que mesmo as escolas grandes, por decisões da própria gestão da escola, preferem ofertar menos itinerários, né? Então, assim, a tendência na rede de ensino de São Paulo é por uma oferta de itinerários menor, né? A maioria das escolas oferta entre 2 e 4 itinerários, né? Nos municípios pequenos, a maioria oferta só 2, né? E nas classes vinculadas da Fundação Casa, oferta-se apenas um itinerário, né? E aí o que significa isso, né? Uma oferta reduzida dos itinerários implica uma redução, né, dos conteúdos disponíveis aos alunos, né? Então essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que essa oferta dos itinerários ela é menor nas escolas com perfil socioeconômico mais baixo. Isso para nós foi uma surpresa, né? A gente não achava que a gente veria uma tendência, mas de fato é muito claro, né, que as escolas com renda total dos alunos mais baixa, com escolaridade da família mais baixa, tende a ter uma variedade menor de itinerários formativos do que aquelas escolas que atendem estudantes ali mais próximos da classe média, né, nas cidades maiores. Então, nesse sentido, a gente percebe não só por essa questão da liberdade de escolha, mas também pelos outros aspectos, como a adoção do modelo online de aula, que as desigualdades podem ser ainda mais aprofundadas, sendo que já a desigualdade já é um problema, não só na rede pública do estado de São Paulo, mas na rede pública de ensino de todo o país, Fernando? Bem,
o que acontece é o seguinte, o estado de São Paulo, né, ele foi o primeiro do Brasil a implantar a reforma em escala, né? E ele é frequentemente utilizado, né, os dados de São Paulo são frequentemente utilizados pelo conselho lá, o CONSED, né, o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, como um exemplo para o país, né? Então, muitas das coisas que são implantadas em São Paulo e que foram implantadas em São Paulo, elas acabam sendo vistas, né, ou pelo menos vendidas dentro desses espaços de encontro, né, dos secretários de educação de vários estados, como um exemplo para o país, né. Então, existe um temor da nossa parte, né, dizer, ao analisar a situação calamitosa de São Paulo, e é calamitosa mesmo, né, dizer, como pesquisador a gente tenta ter um certo cuidado com os adjetivos, mas é disso que se trata, né? Quer dizer, uma rede de ensino em que né, nós estamos agora no começo de junho, né? Nós estamos já nos encaminhando para o final do primeiro semestre do ano, né? Então, veja bem, a matéria que saiu hoje, né, na Folha de São Paulo, com a repercussão desse estudo, né, a repórter da Folha foi atualizar o dado, né, que a gente tinha um dado de abril, ela foi atualizar o dado e ela constatou, ela própria, que 17% das aulas do ensino médio não tem professor, né? Então veja bem, nós estamos falando de estudantes que, na média, um dia por semana estão sem aula, né, estão sem aula. Isso no final do primeiro semestre do ano. Você imagina você passar um semestre do ano sem aula. E por que não tem aula? Não tem aula porque você mudou totalmente a organização das disciplinas, mudou a organização da escola e, na verdade, desorganizou a rede e não teve competência para dar conta, né, de organizar o sistema. Então, na verdade, toda aquela promessa de você ter uma escola atrativa, com liberdade, que consiga combater o desencanto dos estudantes com a escola, não existe, porque essa escola não tem professor e essa escola não tem escolha disponível. Pelo contrário, ela tem menos conteúdo, né? E as pessoas mais pobres têm menos ainda. Então, a gente avalia que esse não é definitivamente um exemplo para o Brasil, né? E que os dados, o estudo feito no estado de São Paulo, primeiro, é o primeiro do país a mostrar os efeitos negativos da reforma do ensino médio. Então, acho que ele tem essa importância por isso, porque de fato nós temos a nossa. São os primeiros dados, de fato, a mostrar isso. Embora algumas coisas já fossem sabidas, é importante, às vezes, mostrar aquilo que é óbvio, né? Para que a gente possa entender com dados, né? Quais são as implicações, né, dessa reforma que faz promessas maravilhosas de liberdade, que obviamente as pessoas aceitam, porque todo mundo quer liberdade de escolha na vida, mas que na prática, né, não realiza. Pelo contrário, ela só barateia a educação pública, né? E eu acho que esses dados eles são assim, um alerta, né, para outras redes estaduais do país para que não sigam o exemplo de São Paulo, no mínimo, né? E nesse sentido do alerta também, Fernando, a nota traz a informação de que isso que você falou, né, além de baratear na prática, propor algo que se faz com um mínimo de investimento público, não traz, além da reforma curricular, nenhum tipo de ampliação física das redes, nem contratação, valorização mesmo dos profissionais da educação e nem políticas que possam garantir a permanência dos estudantes que trabalham nas escolas também de jornada ampliada. Na verdade, uma falsa solução que, como você diz, tem uma dose de marketing muito grande, as pessoas aderem à ideia de liberdade, mas que na prática não resolve problemas crônicos da educação brasileira? Eu acho que essa questão do marketing, Glauco, ela é muito relevante, né? A gente, em 2016, né, logo que se aprovou ali, o Temer editou a medida provisória 746, que depois virou, né, essa lei 13.415, em 2017, que é a lei da reforma, né, que agora está sendo implementada aí, o MEC encomendou uma pesquisa do Ibope, né? E aí essa pesquisa fazia uma série de perguntas para as pessoas, né? Que eram perguntas do tipo assim: você quer melhorar a qualidade da escola? Você acha que os estudantes poderiam escolher aquilo que eles fazem na escola? Você acha que os estudantes poderiam ter formação profissional na escola? Você é a favor de aumentar o tempo do estudante na escola, de aumentar a jornada? Então tinha uma série de perguntas, que são perguntas assim que remetem a uma melhoria da qualidade da escola, que remetem a um aumento da liberdade, a um aumento da possibilidade de fazer coisas. Quer dizer, todo mundo é a favor disso, né?
Então a última pergunta é, você é a favor da reforma do ensino médio? É claro que a maioria é a favor, né, nesse sentido. O ensino médio estava bom? Não, a escola tinha problemas, né, especialmente problemas de financiamento, de estrutura, de condições e tudo mais. Então, quer dizer, essas promessas, elas são promessas assim, que todo mundo quer. Quem não quer uma escola melhor, né? Então, melhorar a educação, isso daí é um valor tão abstrato que todo mundo que exibe esse valor, né, supostamente quer melhorar a educação. Então você tem fundação empresarial de bilionário que está apoiando essa reforma segregadora, excludente, que, né, usa o discurso de melhoria da educação. Então, esse é o discurso, né? Mas na prática, o que é a reforma do ensino médio? Né? Eu acho que a gente agora tem essa clareza, né? A reforma do ensino médio é uma reforma de currículo, né? Ela muda o currículo da escola. Acho que a gente precisa ir de uma outra entrevista para discutir a natureza dessa mudança de currículo, tá? Mas o fato é que ela é uma reforma de currículo. Então, ela é uma reforma que não inclui, né, uma melhoria da infraestrutura da escola. Ela não inclui a contratação e a valorização de professores. Ela não inclui ampliar o número de salas nas escolas, das escolas das cidades pequenas, para você ter uma oferta mais variada de itinerários. Ela não inclui a instalação nas escolas de laboratórios, de, né, equipamentos, etc., para a formação técnica e profissionalizante, né? Ela não inclui a expansão de vagas nas escolas técnicas, no Centro Paula Souza, no caso de São Paulo, nos institutos federais. Ela não inclui nada disso, né? Então, só que ela inclui uma coisa, né? Ela inclui, a lei diz, né, que a carga horária no ensino médio precisa ser de, no mínimo, 3.000 horas, né, carga horária total. E aí isso cria um problema, porque os estudantes do período noturno, eles têm uma carga horária muito menor do que isso, né? Ou seja, as redes estaduais, elas têm que fazer um movimento de ampliar a carga horária desses estudantes para igualar, para diminuir as diferenças, as desigualdades entre os estudantes do diurno, né, de quem estuda de manhã e à tarde, e quem estuda à noite, que é quem é mais vulnerável, mais pobre, quem trabalha, né, e quem, né, também supostamente é mais desencantado com a escola. Muito bem. Então, como é que você faz isso, né? Bom, você precisa criar políticas para esse estudante conseguir chegar na escola mais cedo, né? Então, o estudante que entra na escola às 7 da noite, ele precisa chegar na escola às 5 da tarde para ter as aulas a mais que vão aumentar essa carga horária. Só que para isso você precisa fazer política pública, né? Política pública de auxílio financeiro. É assim que você resolve isso. As universidades públicas, estaduais e federais, elas têm políticas de permanência estudantil. No que consistem essas políticas? Transferência de renda, bolsa, auxílio trabalho, auxílio moradia, auxílio alimentação. Né? As universidades sabem disso, tem um monte de estudos de implementação, essa é a forma de fazer. Né? Mas o novo ensino médio não contém nada disso. Então, como é que eu vou ampliar a carga horária de estudante que tem carga horária menor na escola sem fazer uma política de permanência para esse estudante mais pobre na escola? Eu vou fazer isso à distância, né? Então, o que nós estamos vendo é uma expansão vertiginosa do ensino à distância no estado de São Paulo, e essa é uma tendência que vai ocorrer em vários outros estados, já está ocorrendo em algumas redes, né? No Paraná a gente vê isso, em Goiás a gente vê isso, em outras redes de ensino, né? Só que nós sabemos muito bem, né? Porque nós tivemos a nossa experiência durante a pandemia, de 2 anos aí de ensino remoto emergencial, que no estado de São Paulo e em outros estados foi ofertado de maneira precária, né? Então, no estado de São Paulo, o próprio Tribunal de Contas fez uma fiscalização muito criteriosa na Secretaria da Educação e constatou que a oferta de ensino remoto, basicamente, os estudantes não acessavam as plataformas, né? E, bom, agora, essa oferta remota, ela está sendo transportada para o ensino regular, né? Para se tornar permanente. Então, na verdade, o que a nota técnica aponta, né? Primeiro é que os estudantes do noturno continuam mais prejudicados, como sempre, né? Essa é uma tendência para todos os efeitos observados na nota, mas além disso, né? Nós fizemos consultas em 28 escolas e nós constatamos que nessas escolas, né, a frequência de acesso aos estudantes às atividades, né, ela oscila entre baixíssima e nula. Então, no fim das contas, a expansão de jornada, que é obrigatória pela lei, ela não está sendo cumprida na prática. Então, a nota recomenda que as instâncias de controle façam
uma fiscalização permanente da implantação desse novo ensino médio para apurar o eventual descumprimento da própria lei da reforma do ensino médio, que prevê as 3.000 horas de carga horária no ensino noturno. O Estado de São Paulo aparentemente não está cumprindo isso. Não está cumprindo porque não tem professor e não está cumprindo porque fez uma expansão de carga horária à distância, mas não cria condições para que os alunos possam usufruir dessa expansão. Inclusive, quando a gente observa alguns dados levantados na nota técnica, Fernando, se observa, por exemplo, que de acordo com os dados do Censo Escolar de 2020 feito pelo INEP, 334 dos 645 municípios do estado de São Paulo possuem apenas uma escola pública de ensino médio. Então, obviamente, os estudantes dessa cidade não vão ter opção além daquela de aceitar os itinerários de formação que são oferecidos, né? Mesmo em cidades maiores, a liberdade para escolher o itinerário também acaba sendo limitada, já que as matrículas são realizadas de acordo com a proximidade do endereço de residência do estudante. Então, toda essa reforma do ensino curricular, mesmo levando-se em conta o que é questionável, né, que fosse algo bom, ainda assim esbarraria nas condições materiais mesmo da rede. E isso não é considerado nem pelo novo ensino médio, tampouco pelo governo do estado? A mudança de escola, né, ela é assim uma teoria, né? Ela é quase uma coisa hipotética. Nos municípios pequenos é isso. É impossível, né, isso acontecer. E essa proporção, Glauco, de municípios de municípios que têm uma escola apenas de ensino médio, ela é a mesma no estado de São Paulo e no país todo, né? Então, esse efeito ele é generalizado, né? Mais de metade dos municípios do país tem só uma escola de ensino médio. E nas grandes cidades, a mudança de matrícula, você já adiantou na tua fala, é isso, né? Não é tão fácil mudar de escola, porque existem uma série de regras relacionadas, inclusive, à proximidade da residência, à unidade escolar, mas mais do que isso, né? A mudança de escola muitas vezes é inviabilizada pelo custo do transporte, pelo tempo de deslocamento entre a residência e a escola, né? Então, não é trivial, né? Você mudar de escola para escolher um itinerário formativo de outra escola. Além do que, quer dizer, a oferta dos itinerários formativos nas escolas ela não é pública para os estudantes. O estudante só sabe os itinerários ofertados na escola dele, né? Ele não sabe os itinerários ofertados na escola do bairro vizinho, né? Onde ele eventualmente poderia escolher estudar para, né, ter acesso a outra coisa lá que ele desejaria, né? Então, quer dizer, esse desenho, né, de limitação da liberdade de escolha, ele é inseparável da política, dessa política educacional. Então, esse argumento, e acho que já começou a aparecer, a Secretaria da Educação já começou a justificar, né, aí para os veículos que começam a repercutir o estudo e a procurá-los, a dizer, mas estamos no começo, estamos começando a implementar, estamos vendo os efeitos, podemos redesenhar. E aí, a nossa avaliação é que não é possível redesenhar, né? Quer dizer, essa é uma política de custo baixo, né? Quer dizer, ela é feita para ser uma política de custo baixo. Então, ela não é uma política que vai permitir um redesenho que permita aumentar a possibilidade de escolha dos estudantes ou diminuir essas assimetrias entre o noturno e o diurno. Nada disso não vai acontecer, né? Porque ela não prevê investimentos naquilo que importa, né? Que é a mudança ali, a melhoria da infraestrutura das escolas dos mais pobres, né? Como ela não prevê isso, ela não vai nunca resolver esse problema. Ela simplesmente vai usar essa reorganização no currículo, essa ideia de flexibilização, que eu coloco entre aspas, né? Para os ouvintes, né, saberem disso, porque não é flexibilização, é uma fragmentação com o esvaziamento do currículo, né? Ela vai usar esse tipo de ideia, que a escola está ficando mais atrativa, que a escola está ficando mais conectada ao século XXI, ao mercado de trabalho, vai usar tudo isso para escamotear, para esconder, né, aquilo que está acontecendo de fato, né, que a escola de quem mais precisa, dos estudantes mais pobres, mais vulneráveis, está ficando pior, né? Ela está ficando menos atrativa e ela está ficando mais barata para o Estado, né? E no fim das contas, essa é a grande direção das políticas sociais, né, do governo Michel Temer, né? Qual que é a grande ideia, né?
as 3 grandes reformas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio, né? É diminuir o custo da política social, né? O povo não cabe na Constituição, a gente ouviu isso na época, né? Então aquela ideia da emenda constitucional 95, de fazer a política social pressionar menos o orçamento público, a reforma do ensino médio ela é parte integrante disso, né? Desse ideário e dessa visão de política pública, que a escola do pobre ela tem que ser mais barata e mais simples. Fernando, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, dando essas explicações, trazendo esses dados importantíssimos sobre a implantação do chamado novo ensino médio aqui em São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Bom dia, gente. Bom dia. Conversamos aqui com o doutor em ciências pela USP, professor da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.